Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. A honra e a glória pertencem ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar os meus irmãos para nós lermos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós leremos do versículo 12 até o 21. Romanos 5, do 12 ao 21. Enquanto os irmãos localizam, faço aquela explicação de sempre, que eu estou sem máscara apenas nesse momento da pregação, porque eu estou a muito mais do que 2 metros e todos os irmãos, eu não ofereço nenhum risco a nenhum de vocês, tá? Romanos, capítulo 5, versículos 12 e os seguintes. Quem encontrou? Diga amém. Amém. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações e que sejamos edificados através da palavra do Senhor. Oremos. Amado e eterno Deus, em o nome de Jesus, nós queremos te dar graças pelo privilégio, Deus, que recebemos de Ti para estarmos aqui nessa noite celebrando e glorificando o Teu nome, Deus. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto. Deus, que tudo isso possa ser agradável a Ti, Deus, e possa chegar à Tua presença como incenso, Deus, como incenso de cheiro suave, como diz a Tua palavra. Deus amado, nesse momento de adoração, nós lemos e refletiremos acerca das Tuas Escrituras e gostaríamos, Deus, que o Senhor falasse conosco através da Tua Santa Palavra. Que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente receptiva para receber, Deus, a Tua palavra nesse momento. Pai amado, assim te pedimos e pela fé agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, todos os irmãos acredito que já saibam, nós estamos em uma sequência de ensinamentos com base na carta do apóstolo Paulo aos Romanos e nós não estamos comentando, não é o nosso propósito de falar versículo por versículo de forma alguma, mas nós estamos ressaltando algumas das
verdades que consideramos ser as mais importantes. Não todas, porque isso demandaria muito tempo, tá? Mas nós estamos ressaltando algumas das verdades mais significativas que Paulo apresenta nessa carta aos Romanos. Nos cultos anteriores nós já falamos do capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e o início do capítulo 5. E hoje nós falaremos sobre essa segunda metade do capítulo 5, na qual Paulo também apresenta grandes lições para todos nós como igreja. Ele escreve originalmente para a igreja em Roma, mas tudo quanto Paulo diz aqui para os romanos também se aplica a cada um de nós, também tem uma extensão a cada um de nós. E conhecer o que Paulo diz, entender o que Paulo ensina nesse texto, é de grande utilidade para cada um de nós. Se você perdeu alguma das mensagens anteriores, você pode depois consultar no canal da igreja, Assembleia de Deus Metrópole. Você pode ir lá no YouTube e ver todas as outras pregações. Todas estão disponibilizadas lá e você pode acompanhar a sequência toda, tá? Então vamos pensar um pouco acerca de algumas das verdades que Paulo ressalta aqui nesse texto, meus irmãos. Paulo, no início do capítulo 5, Paulo vai falar acerca de alguns dos benefícios, acerca de alguns dos resultados que decorrem da justificação pela fé. São alguns benefícios que Deus lança sobre nós, que Deus nos dá por intermédio da justificação pela fé. Quando somos justificados pela fé, nós, juntamente com essa justificação, nós recebemos alguns outros benefícios, e foi isso que Paulo apresentou no início do capítulo 5. Dentre esses benefícios, Paulo ressalta a paz com Deus, ao fim da desarmonia, da discórdia, da afronta, da intriga, da inimizade. Paulo usa a expressão inimizade nos versículos 10 e 11. Então, essa inimizade cai por terra e passa a reinar a paz entre nós e Deus. Paz que até a justificação não existia, porque nós havíamos afrontado Deus diretamente por meio dos nossos pecados, por meio das nossas transgressões. E os nossos pecados e transgressões colocaram uma barreira, um muro de separação entre nós e Deus, um muro de inimizade, um muro de intrigas, e estávamos separados de Deus por conta dos nossos pecados. Mas a partir do momento em que somos justificados pela fé em Cristo, essa inimizade ela cai por terra, somos reconciliados com Deus e passa a haver paz entre o ser humano pecador e o Deus Santo. Esse é o benefício da justificação pela fé. Já falei também, a reconciliação é um outro benefício da justificação pela fé. E Paulo apresenta ainda a salvação daquele momento em que Deus derramará da sua ira sobre o ser humano. O livro de Apocalipse fala diversas vezes que a ira de Deus, o livro do Apocalipse apresenta metaforicamente a ira de Deus como um cálice que está enchendo. A ira de Deus está se enchendo, está chegando ao limite, como um cálice que vai sendo cheio até transbordar. E quando esse cálice da ira de Deus chegar ao seu limite, que ele transbordar, Deus derramará da sua ira sobre o ser humano que o afrontou, que o desonrou, que o ofendeu e o atingiu diretamente com os seus pecados. Deus derramará da sua ira sobre esse ser humano. E a justificação pela fé, ela salva o homem dessa ira que será derramada sobre a humanidade. É um outro grande benefício que a justificação pela fé traz para o ser humano, que é agraciado com essa grande dádiva chamada justificação. Então Paulo fala sobre isso. E aqui, nessa segunda metade do capítulo 5, Paulo vai falar de forma específica acerca do contraste entre os dois momentos que perpassaram a história da humanidade, momento em que reina as consequências da obra
das consequências das ações do primeiro Adão, sendo comparadas com o momento, sendo comparado com o momento das consequências daquilo que fez o segundo Adão. Paulo vai usar essas expressões aqui, primeiro Adão e segundo Adão, e ele vai fazer uma comparação, um contraste entre dois momentos bem diferentes. Tá? E eu quero voltar com você ao texto. Volte comigo primeiramente ao versículo 12, primeiro versículo que nós lemos. Versículo 12, Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo vai resgatar o princípio da queda do ser humano, o momento em que a Bíblia Sagrada retrata a queda, o momento em que o pecado entra no meio da humanidade. E Paulo resgata esse momento a partir do versículo 12. Paulo vai dizer: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Paulo está fazendo a referência ao pecado de Adão e também de Eva. Pastor, por que ele não fala Adão e Eva? Porque Adão e Eva eram um casal, irmãos. Era um casal, e todos nós sabemos que aquilo que o casal vive é como uma só carne, é como uma só pessoa. A Bíblia já diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois formarão uma só carne. E aqui o texto faz menção apenas de Adão, mas está fazendo referência ao momento em que o pecado entra, não só por meio de Adão, mas também por meio de Eva. Aí o texto não menciona Eva, não é por uma questão de machismo, não é por uma questão de discriminação para com as mulheres, é porque Paulo está querendo chamar a atenção apenas do momento em que o pecado entra na humanidade. E foi naquela ocasião em que Adão e Eva desobedecem, e ali entra o pecado na humanidade. E Paulo vai falar que por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo, e por causa dele, por causa desse pecado, ele se estendeu aos demais descendentes de Adão, a todos os seres humanos, e junto com o pecado veio também a morte. A morte, ela reinou a partir do pecado de Adão e Eva. E Paulo faz menção disso. A partir daquele momento, o pecado também ele passa a todos os demais seres humanos. E Paulo já chamou a atenção disso no capítulo 3 de Romanos. Todos, igualmente a Adão, todos pecaram, sem exceção nenhuma. Aqui Paulo está mostrando como o pecado entra, mas Paulo não está querendo dizer que a culpa do nosso pecado é de Adão. Porque na Bíblia Sagrada nós já encontramos, se não me falha a memória, depois dos 40 eu tinha um desejo de chegar aos 40 e eu já estou começando a me arrepender, porque a memória da gente vai ficando antes dos 40, né? Eu faço 44 esse ano e eu noto nitidamente que a minha memória já não é mais a mesma. Se não me falha a memória, no livro de Lamentações de Jeremias, em que nós encontramos: do que queixar-se o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nós não devemos colocar a culpa em Adão e em Eva, porque nós somos pecadores. É verdade que o pecado entrou no meio da humanidade por intermédio deles, mas nós não estamos inocentes, nós também somos culpados. É tanto que a palavra do Senhor diz o que eu acabei de citar: do que queixar-se o homem? Do que deve se queixar o homem? Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Eu não devo me queixar dos pecados de Adão, dos pecados de Eva, dos pecados dos meus pais, dos meus avós ou bisavós. Se eu quero me queixar de alguma coisa, eu devo queixar-me dos meus próprios pecados, porque
cada um de nós temos os nossos próprios pecados. Amém, irmãos? Amém. Mas o pecado entra. 3:39. Está aqui a irmã Nedinha dando a referência exata, tá? Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Eu não estava errado em relação ao livro, né? Mas o capítulo, versículo, a mente não erra mais não. Bem, irmãos, então o pecado entra por meio de Adão e o pecado se estende a todos os homens. E junto com o pecado vem a morte. Isso é ponto pacífico, não há nenhuma novidade no que eu estou dizendo. Mas Paulo vai fazer uma observação interessante, acerca da qual não quero comentar tudo, porque existe algo que não é tão simples de tratar. Eu vou fugir desse ponto que não é fácil de tratar, até porque o tempo que a gente tem é muito limitado. Tá? No versículo 13, Paulo vai dizer algo muito interessante. Paulo diz o seguinte: porque até ao regime da lei, até o momento em que a lei é dada por intermédio de Moisés, e isso ocorre mais ou menos no ano de 1450 a.C., tá? Desde o pecado de Adão, e aí algumas pessoas se aventuram a dizer em que ano foi que Adão nasceu, né? Aí algumas pessoas fazem uns cálculos mirabolantes aí. Eu não vou me aventurar nesses cálculos mirabolantes não, porque não dá para nós calcularmos aí em que ano Adão viveu, tá? Embora alguns se aventurem e façam, tá? Então, desde o momento em que Adão pecou até aproximadamente 1450 a.C., durante esse período todo aí, diz Paulo que havia pecado no mundo. Havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Essa frase de Paulo é muito interessante. Tá? O pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, enquanto não havia sido instituída a lei, algumas práticas do ser humano não eram levadas em conta por Deus, possivelmente. Porque o ser humano não sabia que algumas práticas eram pecaminosas. É o que Paulo está dizendo aqui. Tá? O pecado não é levado em conta quando não há lei. Se não havia lei para dizer não cobiçarás, alguns homens podiam argumentar que não sabiam que cobiçar era pecado, não havia nada que recriminasse. Enquanto a lei não dissesse não faça tal coisa, quando alguém fazia essa coisa, alguém poderia dizer honestamente que não sabia que aquilo era pecaminoso, porque não havia nada proibindo, não havia nada dizendo que determinada prática fosse evitada. É o que Paulo diz. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Só que a lei vem exatamente para fazer com que todos os homens se tornem conscientes de que são pecadores. Paulo já vem dizendo isso desde o capítulo 3. Desde o capítulo 3, Paulo vem dizendo o seguinte. Olha o capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Versículo 20 do mesmo capítulo 3. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada, irmãos, não para salvar o homem do pecado, porque a lei não tem esse poder. A lei não tem essa capacidade de salvar, de livrar o homem da prática do pecado. A lei não consegue fazer com que nós deixemos a prática do pecado. A lei não tem essa capacidade. Os judeus equivocadamente achavam que a lei havia sido dada para que o homem fosse salvo por meio da lei. Era um pensamento equivocado dos judeus. E Paulo vem explicando desde o capítulo 3
que a lei não foi dada para salvar o homem. A lei foi entregue por meio de Moisés, primeiramente aos judeus e também estendendo-se a toda a humanidade. A lei foi entregue para que o homem se tornasse plenamente consciente de que ele é pecador. É a lei quem vem mostrar ao homem que ele é pecador, porque a lei quem diz: não cobiçarás. E quando o homem cobiça, o homem se torna consciente de que ele está transgredindo o que a lei recomenda. E por meio da lei, ele se torna consciente do pecado e se torna consciente de que é pecador. A lei vem, irmãos, para avultar, para destacar e ressaltar o pecado. Veja o que Paulo diz no versículo 20, capítulo 5 de Romanos, versículo 20. Olha o que Paulo vai dizer: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que é avultar? É dar vulto, é dar volume, é ressaltar, enfatizar. A lei foi dada, irmãos, para destacar o pecado. A lei, ela foi entregue para que o pecado ele fosse ampliado e todos pudessem ver a existência do pecado. Esse é o propósito da lei. É tornar o ser humano consciente do pecado, tornar o ser humano consciente de que ele próprio, o ser humano, é pecador. Esse é o propósito da lei. Ninguém é salvo, irmãos, pelas obras da lei. Ninguém é salvo pelo que faz ou pelo que deixa de fazer, porque todos nós, mesmo aqueles que já creram em Cristo, mesmo aqueles que já foram justificados pela fé, mesmo esses continuam debaixo da influência e da inclinação pecaminosa que reside em nosso viver. Continuamos sendo pecadores. Não é porque fomos justificados pela fé que nós nos tornamos ou nos tornaremos em algum momento da nossa vida aqui na terra, nos tornaremos perfeitos. Não. Pecaremos. Embora não devamos, embora sejamos recomendados a lutar contra o pecado, embora sejamos recomendados a lutar, até preciso for derramar o nosso sangue e morrer na nossa luta contra o pecado, mesmo sendo recomendados a isso, nós em um momento ou outro pecaremos, porque ainda continuamos debaixo desse peso que recai sobre nós, que Paulo vai chamar de corruptibilidade. Quando ele escreve aos Coríntios, ele chama isso de corruptibilidade. Essa natureza corrompida, essa natureza inclinada à corrupção, ela só será desfeita e completamente anulada quando Cristo voltar e nos resgatar deste mundo. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Somente naquele dia, essa natureza pecaminosa e corrompida, ela será desfeita, ela será anulada em nossas vidas. Até lá, irmãos, nunca seremos perfeitos. Até lá, nós continuaremos sendo pecadores, embora não na mesma dimensão, não na mesma intensidade do que aqueles que ainda não conhecem a Cristo, mas nós continuamos ainda sob esse peso do pecado que recai sobre nós. Quantos entenderam? Digo amém. É exatamente por isso que ninguém será justificado pelo que faz. Você não é justificado, você não é salvo porque você ora muito. Eu já disse isso várias vezes ao longo dessas mensagens com base em Romanos. E eu digo isso não é para subestimar os irmãos, mas é para que isso fique gravado nas nossas mentes e os irmãos entendam plenamente o que Paulo está nos ensinando. Você não é salvo porque você ora muito. Você não é salvo porque você lê muito a Bíblia. Você não é salvo porque você jejua muito.
Você não é salvo porque você frequenta os cultos, participa dos cultos, adora a Deus, vem ao templo. Você não é salvo por causa disso. Não. Porque por mais que você fizesse tudo isso que eu estou dizendo aqui, orasse muito, lesse muito a Bíblia, jejuasse, frequentasse os cultos, fizesse tudo isso, quando você transgredisse um único princípio da Bíblia Sagrada, você se tornaria culpado de todos os demais. Por isso é que ninguém é salvo pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Porque ninguém conseguiria ser salvo se a salvação ela fosse conquistada por meio das nossas obras, por meio das nossas práticas. Deus entregou a lei, Deus entregou os princípios da palavra de Deus. Não faça isso, não faça aquilo, viva isso, viva aquilo. Olha, ande desse jeito, ande dessa forma, ande assim, fale dessa maneira, proceda desse modo. A Bíblia nos dá todas essas orientações, não é para nós sermos salvos por isso. Mas a Bíblia nos dá todas essas orientações, irmãos, para que nós percebamos claramente que nós transgredimos em diversos desses princípios orientativos da palavra de Deus. Para nós nos tornarmos conscientes de que nós não conseguimos cumprir tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta para fazermos. Transgredimos. Essa é a verdade. Verdade inegável. Por mais que alguém queira negar essa verdade, ela é inegável. Todos pecamos. Todos continuamos debaixo dessa natureza inclinada para o pecado. Embora Deus ele vá nos dando novidade de vida a cada momento que caminhamos nessa jornada de fé em fé. Mas mesmo assim, em um momento ou outro, nós transgredimos e pecamos contra o Senhor nosso Deus. É exatamente por isso que o propósito da lei não é salvar. O propósito da lei, única e exclusivamente, é ressaltar o pecado. Quando alguém peca, entenda. Quando alguém peca, é como se a lei pegasse o dedo dela e esfregasse no nosso nariz. Esfrega o dedo assim e diz: você pecou. E aí o ser humano não tem desculpa de dizer: não, eu não sabia, porque a lei vai dizer: sabia, porque eu estou dizendo que não era para fazer isso, e você fez exatamente o que eu disse para não ser feito. A lei tem esse propósito de esfregar o dedo no nosso nariz e não deixar nós termos desculpas. O que Paulo diz nesse capítulo 5, versículo 13, é que de Adão até Moisés, até a lei, o pecado não era levado em conta, porque a lei não dizia que determinadas práticas eram pecaminosas. Mas a partir do momento em que a lei é estabelecida, a lei é entregue por meio de Moisés, a partir daí, nenhum ser humano mais passa a ter desculpas. Ninguém mais tem desculpas. Ninguém pode dizer: eu não sabia. Eu não sabia que isso era pecado. Sabia porque a lei diz. Sabia porque a palavra de Deus diz. E assim, todo homem se torna consciente dos próprios pecados. Todo homem se torna consciente de que é pecador. A lei veio, como Paulo diz no versículo 20, para avultar, para ressaltar, para avolumar o pecado e fazer com que ninguém tenha desculpas diante de Deus. Quem entendeu, diga amém. Paulo continua no versículo de número 14. Paulo vai dizer: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés é justamente aquele por meio de quem Deus vai entregar a lei ao povo judeu, ao povo hebreu, que consequentemente é o momento da entrega da lei para toda a humanidade. Então, de Adão até Moisés, a morte reinou. Mesmo que o homem não fosse
mesmo que o pecado do homem em algumas ocasiões não fossem levados em consideração, a morte reinou. A morte reinou. E Paulo vai dizer que tudo isso foi por causa da transgressão de um só. Tudo por causa da transgressão de Adão. Pelo pecado de Adão, todos se tornaram pecadores. A partir do pecado, da transgressão de um só, todos os demais se tornaram pecadores. É o que Paulo vai ressaltar nesse capítulo de número 5, essa segunda metade do capítulo 5. E Paulo vai dizer, deixa eu continuar o versículo 14: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A partir daqui, Paulo começa a fazer o contraste, Paulo começa a fazer a comparação entre as consequências das ações de Adão e as consequências das ações de Cristo. Por meio das ações de Adão, todos os homens se tornaram pecadores, a morte veio sobre todos, todos se tornaram condenados, tudo por causa das ações de Adão. E Paulo, a partir daqui, começa a fazer a comparação com as consequências das obras de Cristo, das ações de Cristo, daquilo que Cristo fez. Paulo compara Adão com Cristo, não para dizer que veio o mal sobre a humanidade como veio a partir das ações de Adão, mas para mostrar justamente o contrário, para mostrar os benefícios que vieram para a humanidade a partir do homem, do segundo Adão, que é Cristo. Se a morte reinou sobre todos, de Adão até Moisés, muito mais o dom pela graça de Deus, mediante Cristo, muito mais essa graça reinará por meio do que Cristo fez. É a mensagem de Paulo. E ele vai deixar claro o que é que ele quer dizer lá nos versículos de número 18 e 19. Vá comigo aos versículos 18 e 19 desse capítulo 5 de Romanos. Olha só a clareza com que Paulo vai explicar isso. Versículo 18: porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Deixa eu explicar isso. O homem pecou, Adão pecou, e dali para frente todos os demais pecaram, e por causa do pecado dele, por causa do pecado de todos os demais, veio o juízo. Lembra o que eu falei para os irmãos? Quando alguém afronta outro, quando alguém ofende outro, quando alguém prejudica outro, pode ser levado a juízo. E esse juízo pode resultar em condenação ou em justificação, e a inocentação de alguém, tornar alguém inocente. Paulo diz aqui que pela ofensa de um só, de Adão, todos os demais pecaram, e por causa do juízo que esses pecados, essas afrontas, que eu expliquei também, que o pecado ele é uma afronta, ele é uma ofensa a Deus, é como se nós atingíssemos diretamente a Deus por meio das nossas ações. Os nossos pecados, as nossas ofensas contra Deus nos levaram a juízo. E nesse juízo, a sentença não poderia ser outra diferente dessa que Paulo diz. Olha só, vou reler. Pois assim como por um só homem, versículo 18, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Todos receberam a sentença de condenação. Todos nós estávamos debaixo do peso da condenação do pecado. Todos. Essa era a situação. Todos. E tudo isso vem a partir do pecado de Adão, de Eva, e vai se estendendo a toda a humanidade até o último ser humano que nasceu nesse exato instante em que eu estou falando. O pecado reinou sobre todos. E o juízo que esse pecado trouxe nos colocou debaixo de uma sentença condenatória
nós estávamos condenados por causa da nossa ofensa, por causa da nossa transgressão, por causa da nossa ofensa contra Deus. Isso tudo por meio da transgressão de um homem só. Aí Paulo vai dizer no mesmo versículo 18: assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Paulo vai dizer, da mesma forma que o pecado entra por meio de um só homem, e esse pecado se estende a todos, e com ele a morte, e com ele a condenação, Paulo vai dizer que por meio de um só homem também, Jesus Cristo. Por um só ato de justiça, Cristo foi o único que viveu de forma justa nessa terra. O único, não houve outro. Em toda a história da humanidade, nenhum outro, com exceção de Cristo, viveu de forma justa. Somente Cristo praticou toda a justiça, somente Cristo, ele foi considerado justo, não pecou jamais, e a sua vida justa. Assim como o pecado de Adão, a justiça de Cristo nos beneficiou também. O ato de justiça de Cristo, a sua vida de justiça, por meio da graça de Deus, ela se estendeu também e veio e recaiu sobre todos nós, mediante a fé que nós colocamos em Cristo. Não é você que é justo. Repito, a justiça não é tua, a justiça é de Cristo. Paulo deixa isso muito claro. Assim também, por um só ato de justiça, um só ato de justiça, Cristo foi o único que foi justo. E o ato de justiça de Cristo, ele veio sobre todos nós. Se você é considerado justo, é pela justiça de Deus que está recaindo sobre a tua vida. Se você é considerado justo, é porque Deus, pela graça dele, imputou a justiça de Cristo sobre a tua vida. Não é porque você viveu assim, você faz isso, faz aquilo, você não faz isso, não faz aquilo. Não é pelo que você faz, é pelos atos de justiça praticados pelo nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo de Nazaré. A justiça é dele, o mérito é dele, a glória é dele, tudo pertence a ele. A você coube somente ser agraciado por Deus gratuitamente, mediante a fé em Cristo. Para você e para mim é gratuito, mas o preço foi pago por Cristo. Ele viveu de forma justa, e a justiça dele vem sobre todos nós. E olha só, irmãos, assim como o pecado de Adão trouxe juízo e condenação, a justiça de Cristo trouxe justificação. A justiça de Cristo nos tornou não mais condenados, mas nos tornou inocentes. É exatamente isso que significa justificação. A justiça de Cristo, ela te inocentou. Não porque você seja inocente por si só. Não porque você seja bonzinho, ore muito, faça isso, faça aquilo. Não. Você foi considerado inocente porque foi atribuída a você a justiça de Cristo. Quem viveu de forma inocente, santa, reta, perfeita, foi Cristo. E quando você crê nele, a justiça dele é atribuída a você gratuitamente por Deus. Glória a Deus. Quantos estão entendendo, digo amém? Amém. Repita, irmãos, você é justificado, eu sou justificado, nós somos justificados. Não é pelas nossas obras, não é pelas obras da lei, não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos justificados porque Cristo viveu de forma justa.
Nós somos justificados porque Cristo viveu de forma santa, de forma perfeita, de forma íntegra, nunca cometeu pecado algum, e a justiça dele, Deus atribui a nós gratuitamente, por meio da fé, desse mesmo Jesus que viveu de forma santa. Amém, amados? Esse é o contraste que Paulo vai fazendo aqui. Versículo 19, Paulo reforça dizendo: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram o que, irmãos? Justos. Irmão, Paulo é claro demais. Por isso é que eu digo, irmãos, eu falo mais uma vez, eu tenho uma admiração profunda pelo apóstolo Paulo. Olha só, assim como pela desobediência de um só, de Adão, veio a condição de pecadores sobre muitos, muitos se tornaram, todos aliás se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, pela obediência de Jesus, muitos se tornarão justos, muitos se tornarão inocentes, não pela própria obediência, mas pela obediência de quem? De Jesus Cristo. Quem foi obediente, irmãos? Foi Jesus. Quem viveu de forma perfeita? Foi Jesus. Quem viveu sem pecar? Foi Jesus. E se nós nos tornamos justos, é graças à obediência de Jesus e não à nossa própria obediência. Porque eu repito, nós sempre, em um momento ou outro, seremos desobedientes, transgrediremos, pecaremos, desobedeceremos a Deus. É extraordinário a clareza com que Paulo explica a doutrina da justificação nessa carta aos Romanos. Só não entendemos quem não quer. Só não entende quem não quer. Só desenvolve uma ideia legalista de uma salvação baseada nas obras. Só assimila uma ideia de salvação conquistada pelos méritos próprios. Quem fecha os olhos para o que Paulo escreve nessa carta aos Romanos. Porque quem lê Romanos e entende com clareza o que Paulo está dizendo, jamais vai desenvolver a ideia de que é salvo pelos próprios méritos, pelas próprias obras, pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Porque Paulo ele é muito claro, Paulo ele é muito transparente em suas palavras. A justiça que recai sobre nós, a nossa justificação, a nossa condição de inocentes diante de Deus, não decorre de nós mesmos, mas decorre única e exclusivamente de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Quantos glorificam a Deus por causa disso? É motivo de glorificarmos a Deus nisso. Paulo faz essa comparação. Assim como toda a miséria do pecado entrou por meio de um só Adão, todas as dádivas de Deus para a salvação, para a justificação, para a glorificação, etc., tudo veio também por meio de um só, de Jesus de Nazaré. Aqui, irmãos, fica uma grande lição dada por Paulo. Não existe salvação para quem vive depois de Cristo, para quem vive depois do momento que Cristo veio a esse mundo, em que Jesus se fez homem, se fez carne e osso como nós o somos, e morreu por nós. Quem viveu desse momento em diante, não existe outra forma de ser salvo, se não for por meio de Jesus de Nazaré. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra claramente que não existe nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Cristo. Nenhum outro nome, nenhum outro. Somente por meio de Cristo o homem será justificado, será inocentado da condenação que pesa sobre ele, somente por meio de Cristo.
Não existe salvação em outro. Não existe salvação em outra. Não existe salvação em mais ninguém, a não ser em Cristo. Cristo. Cristo e Cristo é o único nome pelo qual o ser humano há de ser salvo. Quem entendeu? Diga amém. Paulo faz todo esse contraste aqui, para que não reste nenhuma dúvida de que somente por meio de Cristo, somente por meio da fé em Cristo, o homem é justificado. Não é pela fé em A, em B, em C, não é pela denominação, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Metodista, Wesleyana, seja lá qual for, não é pela denominação, não é pelo que você faz, pelo santo A, pelo santo B, você e eu e toda a humanidade só haveremos de ser salvos mediante Cristo. Mediante a fé em Cristo. Só em nenhum outro a salvação além de Cristo. Esse é o ensinamento claríssimo de Paulo nessa carta aos Romanos, e esse é o ensinamento de todo o Novo Testamento e também do Antigo Testamento. Salvação somente por meio da fé, nunca por meio das obras. Amém, irmãos? Amém. Encerro aqui as minhas palavras. Te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orar comigo nesse momento. São 9h02. Nós vamos encerrar o nosso culto nesse momento, pedindo a Deus que nos ajude a sempre entender isso, que nós somos justificados gratuitamente